pessoal, olha que legal essa plataforma que eu vou mostrar para você hoje. É a nova plataforma da Start Informática, onde ela está ofertando todos os seus cursos agora para os seus alunos na modalidade EAD. É uma plataforma muito legal e uma plataforma muito completa. Aqui você tem acesso a todos os cursos da Start Informática e você escolhe o melhor horário e o melhor dia para você estudar. Isso é muito bacana, você está no controle. Eu vou mostrar um dos cursos da escola só para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Aqui, quando você vai fazer o curso, você já tem acesso a todas as aulas, a todos os exercícios, você tem o controle total do seu curso. E olha só, que qualidade de curso é esse, pessoal? Já deu vontade de fazer seu curso, né? E aí, tá esperando o quê? Clique já nesse botão iniciar e vem fazer aula com a gente na Start Informática. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Liderança Eficaz. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª live. Uau! São 14 encontros ao lado de vocês, são 14 oportunidades de passar o conteúdo, de trocar experiências, de viver um pouquinho do lado de vocês. E eu estou muito feliz porque hoje é uma live muito especial. A gente vai entrar num conteúdo que, na minha opinião, é o conteúdo mais legal de ser estudado, o conteúdo mais legal de ser debatido, onde a gente vai falar sobre o EAD. Como você, enquanto professor, você enquanto aluno, você pode absorver o máximo dessa metodologia tão legal e que a gente está aprendendo a amar, não é mesmo, Andressa? É isso aí. Então, ó, aqui do lado, a Andressa. Andressa, dá um oi pra galera. Eu pensei que você não ia deixar eu falar oi, Pode falar oi pra galera. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live e vamos com tudo. Exatamente, Andressa, vamos com tudo, pessoal. Olha, hoje na nossa live, então, eu vou precisar muito da ajuda e do apoio de vocês, porque eu gostaria de saber um pouco mais sobre vocês, saber um pouquinho sobre se vocês são alunos, se vocês são professores. Então o bate-papo ali vai ser bem legal, a gente vai ter que trocar muita experiência hoje, hein? Eu vou ter que esperar, a gente vai ter que esperar mais 3 minutos para começar o conteúdo, você acredita? Por quê? Porque a nossa amiga, a Rosa, ela pediu para esperar até 6h10 para começar, que é o horário que ela chega em casa. Então, em respeito à Rosa, a gente vai esperar mais 3 minutos para começar o curso. Tá vendo? Legal? Tem que ser, não? A aluna fiel nossa tem que respeitar. Vamos ver. Deixa eu entrar aqui na live, ver se tem algum comentário, se já tem alguma galera com a gente. O pessoal hoje tá com preguiça. Será? Jamais, tá não? Eu acho que tá. O pessoal hoje tá bruto. Hoje é quinta-feira, o melhor dia da semana, quinta-feira animada, não tem como, não tem essa de estar desanimado não. Hoje tá massa. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Você tá no Zoom, tá? Tô Ok. sim. Ó, tô vendo aí que o Bruno também tá na live já, né? Bruno Coalhato, nosso A Luana, professor. como sempre, chega primeiro. A Luana, acho que a Luana ela chega primeiro que todo mundo, primeiro que a gente, por sinal, né? Eu acho que ela fica lá assim, atualiza a página do Start, atualiza a página. Com certeza, isso é muito legal também. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tô abrindo. Ok, agora sim eu consegui abrir aqui, consegui visualizar. Bom, galera, então olha, o conteúdo de hoje é um conteúdo bem legal, um conteúdo diferente, né, que a gente não tá tão habituado assim. E a gente vai falar hoje sobre o EAD. Como você que é aluno, você que é professor, pode entrar nesse mundo de possibilidades, esse mundo de oportunidades, para que você consiga libertar o máximo, o potencial máximo dessas plataformas, tá bom? Para a gente começar, as pessoas que estão conosco aí, eu gostaria que vocês me falassem o nome de vocês, né? Se não for o mesmo do user de vocês lá. E também se você é professor, se você é aluno, se você utiliza o EAD, se você já usava antes da pandemia, se foi obrigado a migrar para o EAD depois da pandemia. Queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês têm. Algum comentário? A Cristiane também entrou, nossa professora. Cristiane, seja bem-vinda à nossa live. Mais alguém entrando, Andressa? A Andressa hoje ela vai falar os comentários de todo mundo aqui, ó. Se pintou o comentário na cabeça, imaginou, ela vai falar pra gente ali já. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá, hein? Quero saber o nome de vocês, se vocês são professores, se vocês são alunos, se são apenas aqui que tá curtindo conosco o conteúdo. Que foi? Se
está apenas curtindo o conteúdo com a gente, se é lá do Grupo MED, hein? Lembrando que o Grupo MED é um grupo de dicas para quem quer criar conteúdo, para professor, dono de escola, para pessoas que fazem conteúdo digital de uma forma geral. É um grupo com dicas diárias, onde a gente ensina várias coisas legais. Então você que está chegando agora, eu quero saber qual é o seu nome, e se você é professor, se você é aluno, se você estuda no EAD, se você dá aula no EAD, se nunca viu falar desse negócio, me conta um pouquinho sobre vocês. Eu preciso saber isso para a gente começar a nossa aula. Então eu estou contando com o apoio de vocês aqui, galera. Eu sou professora. Você é professora? Onde Eu você é sou. professora? Eu sou professora no Start Informática. É verdade, ó, a Andressa, para quem não Na sabe... modalidade EAD, porque eu faço mais atendimento do que... Para quem não sabe, a Andressa é uma das nossas professoras, realmente. Trabalhou aqui na cidade de Carmo do Rio Verde, na nossa escola. Bruta ela. Ela não brinca não, viu? Ela é mal pra caramba. Ah, Só para vocês terem uma noção, os alunos gostavam mais de mim do que dela. Não era isso mesmo? Não. Era. Eu sempre fui a favorita. É, Chora, né? Igor. Tá certo. Ó, e então, pra gente começar esse conteúdo, enquanto vocês me respondem aí se vocês são alunos, se são professores, se curtem só o conteúdo, o que vocês fazem mesmo, se vocês conhecem o EAD, a gente vai começar a falar um pouquinho, porque nessa live a minha intenção é te mostrar um pouquinho do mundo do EAD e o mundo do presencial, e eu vou te dar algumas dicas de como você pode aproveitar mais esse curso, aproveitar mais a modalidade EAD, né? Muitas pessoas têm dificuldade porque não conseguem, por exemplo, produzir. Elas não conseguem tirar um tempo, não conseguem tirar 2 horas de prazo que seja do seu dia para estudar no EAD. Preferem o presencial por esse ponto. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como você pode reverter esse jogo, como você pode tirar esse tempo, aprender a tirar esse tempo para você, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber aqui, hein? A gente tem então 2 modalidades muito conhecidas aqui no Brasil, que é o presencial e agora que está aparecendo depois da pandemia o EAD. No presencial é como o próprio nome diz, né? Que todo mundo está acostumado, sim? Luana disse que usa o EAD e que é a faculdade presencial, mas agora também está sendo parte EAD. Isso aí. E a Maria do Carmo disse que é aluna. Ó, a Maria do Carmo. Maria, se você é aluno, você faz cursos EAD, como que é? Conta pra gente aí, qual que é? Ela é aluna da Start, não? Eu acredito que não seja. Vamos ver. Tomara que seja. Então, olha, se você é aluno presencial, você com certeza já estudou no presencial, nem que seja lá na escola, no comecinho e tudo mais, você tem um conhecimento com o EAD, com o presencial, na verdade. E a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Ó, o grande Fernando também está na nossa live. Seja bem-vindo ao conteúdo, Fernando. O Fernando acabou muito inteligente, gosta de marketing digital pra caramba aqui na cidade de Carmo. Então, seja bem-vindo à nossa live. Comenta aí, Fernando. Tu estuda, que eu sei, que eu acompanho seus stories, você estuda muito na modalidade EAD, né? Foi a única forma que você estudou presencial? Conta um pouquinho pra gente também de você, tá? Bom, eu quero saber então aqui, quem nunca estudou, né, presencialmente. Só pra você, se você não se lembra o que é o ensino presencial... Maria do Carmo é aluna da Start. Ah, show, Maria, aí sim, hein? Ó, a Maria tá merecendo até presente, então, que tá vindo na live aqui, ó. Parabéns, Maria. Olha... Então, vou te lembrar o que é o ensino presencial, que uma frase eu tenho certeza que você vai se lembrar. Lembra quando você foi no primeiro dia de aula, lá no primeiro ano, né? Como que chamava? Olha, tem jardim... Lá no jardim, ótimo, jardim ficou ótimo. Lá no jardim, quando você foi na sua primeira aula com a sua primeira professora, que a sua mãe e seu pai te levou e que você ficou chorando na sala de aula porque ela estava indo embora. Quem nunca, né? Foi você que fez isso, Igor? Nunca. Um colega meu, um amigo meu. Engraçado. Então... No meu primeiro dia de aula mesmo, primeirão mesmo, eu não chorei. Mas aí depois eu mudei de escola e tal. Aí no primeiro dia de aula na minha outra escola, eu chorei muito, dormi e não assisti nem nada de aula. Eu acordei com minha mãe me chamando pra ir embora. É porque assim, no ensino presencial, a principal característica do ensino presencial é que ele é presencial, né? Você precisa estar lá, você precisa de fazer sua presença. Você precisa de ter uma taxa de presenças durante o ano para que você consiga passar de ano, digamos assim, né? Para que você consiga avançar nos seus estudos. E essa característica, ela é boa, né? Porque você tem um contato direto, você tem uma energia diferente, né? Mas tem aquele pequeno problema que você tem que realmente estar lá.
o tempo, então, é o grande problema do ensino presencial. Para alguns é uma grande solução, né? Para outros é um grande problema. É aquele negócio, o ensino presencial e o ensino EAD, ele não vai ser perfeito para uma pessoa, para todas as pessoas. Pode ser que o presencial é melhor para mim e o EAD é melhor para a Andressa. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que a maioria da população prefira o presencial, prefira o EAD. E isso que é bacana. Quando a gente tem essas duas modalidades, a gente consegue, então, levar o conteúdo, levar a educação para qualquer pessoa. E isso que é o nosso objetivo aqui. Sim? O Fernando disse que fiz presencial e agora é AD, mas prefiro o EAD. Presencial agora está um pouco complicado. É verdade. Tirando o fato da pandemia, que a gente não pode fazer aglomerações, o EAD ele tem mostrado a força dele, né? Os grandes diferenciais. E com certeza um dos diferenciais dele que mais marcam é a flexibilidade. Você poder estudar onde você quiser e a hora que você quiser. E isso é o mais legal, né? Ou no meu caso, não estudar, né? Ou também você pode optar por não estudar, isso também é verdade. Então tem esses pequenos probleminhas aí. Então vamos lá, vamos começar a comparar aqui essas duas modalidades. Vamos fazer que nem a gente fez nas últimas lives com o Document e o Microsoft. Aquela live foi legal, né? Foi legal. Foi legal. Conex entrou. Bacana. Empresa de marketing falou, chegou na hora, né? Eu só falar marketing, aí com certeza. Aí o Jefferson Brota, cara, seja bem-vindo à live, viu? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o presencial e o EAD. O ensino presencial, a principal característica que a gente tinha falado é a presença, né, que você tem que estar ali. E um outro ponto também é que é o contato direto do professor com o aluno. Então você tem que ter em uma sala o professor e o aluno para que o estudo ele funcione, né, para que o aprendizado aprenda, que ele de fato aconteça. Então essa é a primeira característica. Do lado do EAD, o que a gente tem? A gente tem uma autonomia nos estudos. Então você, enquanto aluno, você escolhe aonde, o local, o dispositivo, você escolhe tudo, digamos assim. Um exemplo disso é que você pode estudar deitado na cama. Olha pra você que legal. É tão legal que eu durmo. É muito legal. Tem esse pequeno problema aí que a gente acaba dormindo. Mas eu só sirvo para ser professora mesmo, porque para ser aluna eu não tô com nada. Mas é um pequeno problema, mas que ajuda, viu, pessoal? Então essa que é a principal diferença, né? O presencial você tem que estar ali. E nesse tem que estar ali, você tem que cumprir normalmente 75% das aulas, você tem que estar lá, você tem que fazer provas, você tem que fazer avaliações, você tem que fazer trabalhos. E diga-se por passagem que tudo isso é presencialmente, com horário marcado, com dia marcado. E isso às vezes pega muito, né? Quando a gente é criança, não, né? Até que é mais tranquilo. Agora, quando você entra na fase adulta, aí Rosa chegou. Já cumpriu. Rosa, tentei esperar o máximo, Rosa, mas não deu. Mas vamos lá, depois tu entra e vê o comecinho, hein? Eu falei de você lá. Seja bem-vinda. Eu vi também que tem a Yasmin entrou na live, né? Aham. Isso aí. Pessoal, para vocês que estão entrando agora na live, eu quero que vocês me contem o nome de vocês e se vocês estudam ou são professores, se vocês já estudaram na metodologia EAD ou na presencial, me contar um pouquinho da história de vocês, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já viu que no presencial a gente tem um contato direto entre professor e aluno, no EAD a gente tem então autonomia. Além disso, a gente também tem o seguinte, no presencial a gente tem aulas com os horários estabelecidos, que é o que eu tinha acabado de falar. Então, por exemplo, eu sei que na terça-feira, às 8 horas, eu vou ter aula de matemática. Eu sei que na sexta-feira, às 3 da tarde, eu tenho aula de CorelDRAW. Eu sei que em tal dia eu tenho tal aula. E nesse horário vai ter um professor me esperando para fazer aula comigo, que ele também vai estar me esperando naquele ponto. Então é quase que um encontro com horário marcado. E isso é bacana, você tem aquela energia e tudo mais. Porém, quem não tem um dia corrido? Como foi seu dia hoje? Sobrou tempo? Foi apertado? Você fez muita coisa? Você fez pouca coisa? Normalmente, os dias estão parecendo até mais pequenos, né? mais curtos, né, Andressa? Parece que não está dando tempo para quase nada. Então, esse ponto... Você pisca 1h30 da tarde. Exatamente. Você pisca 1h30 da tarde. Excelente. E bacana que quando o relógio chega em 3h30 da tarde, parece que não dá mais. O dia já acabou. Não tem mais dia depois de 3h30 da tarde. Tem. Tipo assim, você pegar e juntar as suas coisas assim, o que deu, o que não deu, não dá mais. Não tem. Hoje, dia de quinta-feira, que é o melhor dia da semana, eu quase não trabalho. Porque quando dá 3h30, eu já vou começar a organizar o sistema para fazer a transmissão aqui para vocês. A hora que eu acabo de arrumar, já está em cima da hora.
Não tem lógica e não é demorado. Em outros dias eu faço a configuração em 5 minutos, mas dia de live demora mais. Eu não sei o que é muito rápido. Acho que a gente faz assim, gosta, que o negócio vai, não sei, não tem lógica. Então, esse é um dos pontos também do presencial, né? Agora, o EAD é diferente. Você tem flexibilidade para estudar. O que isso quer dizer? Você não precisa de fazer a prova a tal hora. Você não precisa de ler aquele conteúdo em tal horário ou em tal local. Você não precisa, obrigatoriamente, estar, por exemplo, às 7 horas da noite, na frente do seu computador, fazendo a leitura do capítulo 2 do livro. A não ser quando o professor pede, né? Aí tem que estar. Aí tem que estar firme e forte, não pode abandonar de jeito nenhum. Não, aí quando o professor... Não posso falar isso. Não pode falar aqui. Tem eu sou uma péssima aluna. Tem alunos escutando. Alunos, não escutem ela, tá bom? Eu só sirvo pra ser professora. Ó, a Rosa tá falando... Sim, ela disse que ela é professora da SAF, né, Escola de Profissões, e disse que tá sendo realmente uma correria. O Adriano mandou um oizinho. Adriano, seja bem-vindo à nossa live. E ele é o chefe da Rosa. Aí sim. O chefe chegou tranquilo. Ó, a Rosa tá fazendo tudo certinho aqui. A Rosa tá fazendo sucesso, trouxe até o chefe dela pra ver a live com a gente. Olha que legal então, pessoal. A gente começou a entender aqui as diferenças do presencial pro EAD, para quando a gente entender bem essas duas metodologias, a gente aplicar dicas, né, de como a gente pode aproveitar mais esse ensino. E para você que é professor, que está chegando aí agora, que está acompanhando com a gente, por que é tão interessante conhecer a fundo as duas metodologias? Quando você é professor do presencial, você tem que se preocupar com alguns pontos. Por exemplo, o que um professor do presencial tem que se preocupar? Ele tem que preocupar com a turma que está ali, ele tem que tomar conta, tem que ver, ele tem que olhar no olho de cada aluno e ver se o aluno realmente entendeu. Isso acontece. Às vezes não, né? Mas quando o professor faz o que ama, ele pode ter certeza. Ele olha no fundo do olho do aluno e sabe se o aluno entendeu ou não. Estou mentindo? Não, tô falando a verdade. É preciso. No é muito incrível, numa sala cheia de alunos. Sim. Você vê aquele tanto de olhar pra você e alguns dormindo, alguns e você lá, consegue sentir, do outro né? lado do mundo, você e tá olhando pra você. Exatamente. Às vezes você consegue sentir que um ou outro não pegou o conteúdo, mas na maioria pegou. E isso já dá aquele prazer na gente, né? Fala, ufa, missão cumprida. E é isso que o professor busca, é isso que o instrutor, né, o dono da escola, ele busca. Então, quando a gente entende o que é o presencial e a gente passa para o EAD, aí que a gente começa a ver as diferenças. No EAD você não consegue olhar no fundo dos olhos do seu aluno. Você não consegue ver se ele está realmente aprendendo aquele conteúdo ou se ele está apenas clicando com o mouse para a próxima página. E aí, como que você, enquanto professor, pode resolver isso? Qual que é a ferramenta que você pode ter à sua mão, né, para ajudar a medir o conhecimento daquele aluno, para saber se aquele aluno realmente está aprendendo ou não? É um pouco complicado, não é? É difícil, na verdade, você fazer isso. Então, para que você consiga capturar o máximo de conhecimento ali do seu aluno, você tem que conhecer a sua ferramenta, a sua metodologia. Você tem que conhecer os passos a passos de cada coisa que deve acontecer. Então, vamos lá, vamos começar a entender um pouco mais sobre isso. A gente também tem uma outra questão. O plano de aula, ele é definido pelo professor no presencial. É o professor que chega com um conteúdo para aprender naquele dia. Então, o professor vai falar assim, olha, hoje a gente vai aprender sobre como abrir o Excel e como podemos criar uma tabela de tal formato. Hoje a gente vai aprender como se fala em inglês uma palavra bem legal em inglês. Café. Café. Que é mais legal que é? Café. E assim vai. O professor traz até o aluno o que ele deve aprender. E isso é um tema que muitas pessoas não gostam, né? Porque você às vezes aprende o que você quer, mas também aprende aquilo que não é o seu foco. Tudo bem que a gente tem que tentar aprender o máximo possível, mas a gente também tem que ver o que é nossa prioridade. O que realmente faz sentido para mim aprender. Se não faz sentido para mim aprender aquele conteúdo, ora, vale a pena mesmo eu dedicar meu tempo para aprender? Eu vou conseguir aprender mesmo esse conteúdo? Porque se a gente está em busca de um conteúdo que a gente gosta, a gente aprende com facilidade. Se a gente está em busca de um conteúdo que não faz nem tanto sentido assim pra gente, a gente não aprende com facilidade. E isso a gente aprende, eu sou dono de escola há um pouco mais de 5 anos, e isso a gente aprende na prática. Quando a gente começa, a gente quer definir na nossa cabeça um plano ideal, o que o aluno tem que fazer que vai ser legal para o aluno. Então a gente acaba que meio que empurrando um pacote para o aluno que às vezes ele não vai usar o máximo daquele pacote. Ele não vai fazer todos aqueles cursos como ele deveria fazer.
E aí sim a gente começa a entender que o aluno não aprendeu o que ele quer, o que ele busca, faz com que ele desista, desmotiva ele a aprender, não ajuda em nada no processo de aprendizagem. E isso tudo a gente tem que levar em conta. E já no EAD é um pouquinho diferente, o jogo muda. Você entrega para o seu aluno um ambiente virtual de aprendizagem, você vai entregar videoaulas, você vai entregar apostilhas, você vai entregar o conteúdo para ele. E ele tem o dom, ele tem o poder de poder escolher quando, aonde e o que ele vai estudar. Olha que legal, naquelas plataformas de cursos, na Hotmart, por exemplo, lá o aluno compra um curso e ele já libera todas as aulas para ele. E ele pode escolher qual tema é prioridade para ele. Ele pode escolher, por exemplo, que num curso de informática, onde a gente começa com introdução ao Windows, a gente vai lá e fala um pouco sobre o Windows, mas o aluno está com mais pressa para aprender Excel. Poxa, vamos começar no Excel, entendeu? E essa é uma das vantagens do EAD também, né, Andressa? Também. É verdade? Vantagem também que você pode voltar naquela aula quantas vezes você quiser, né? No presencial, Sim, no presencial a pessoa não tem isso, porque ali foi dada a aula e o que você pegou, o que não pegou, pega mais. O problema é seu, verdade, Andressa. E a modalidade EAD, você tem a opção de poder estar revendo a aula quantas vezes você quiser, poder esclarecer a dúvida. Exato. E tal. Isso é as vantagens que eu estou apontando algumas vantagens para vocês. O EAD, ele é muito, muito melhor do que o presencial. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos ou não vamos, Andressa? A Andressa não gosta muito do EAD. A Rosa disse que já fez isso, de trocar as ordens. É legal, porque às vezes o conteúdo que você vai pegar não quer dizer que o curso está errado, mas para você faz mais sentido você pegar um outro conteúdo primeiro. E no EAD permite isso para você sem problema nenhum. Mas eu não vou ter o professor me auxiliando. Você vai ter sim, a não ser que seja um curso muito ruim. A Luana disse que presencial perde conteúdo. Sim, perde. Olha que negócio mais louco do mundo. Perde um pouco tempo também, né? Porque a gente é humano, a gente gosta de conversar, bater papo, e acaba que se a gente tiver muita interação, acaba levando para esse lado, né? Verdade. Olha que coisa mais louca do mundo do EAD. Um dos principais problemas que eu vejo. Você está na sua casa se preparando para ir para a aula. Está se preparando. E você vai de ônibus para a aula. Quando você chegou num ponto, você descobre que o ônibus passou a 2 minutos e você perdeu o ônibus, você não consegue ir para a aula. Por conta disso, você vai perder o conteúdo. Você não vai conseguir mais repor essa aula. Mas depois eu pego com um colega. Não, você vai perder esse conteúdo. Você não vai capturar o que o professor tinha para te ensinar. Porque um ônibus não parou no momento certo. Você se atrasou 1 minuto, 2 minutos. Esse é o principal problema do EAD, do presencial. O EAD ganha nesse ponto. Você tem flexibilidade. Olha, eu vou estudar às 10 horas da noite. Se você chegar às 10h15, o conteúdo vai estar te esperando. Assim como se você chegar às 9h30, também ele vai estar pronto te esperando. Então essas diferenças, elas fazem muito sentido pra gente, né? Quando a gente começa a entender. Verdade? Sim. A questão é só o compromisso mesmo, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar no compromisso. O que a Andressa está falando aqui é o seguinte. Ela se julga que ela não tem compromisso para fazer a aula. Que ela não tem um compromisso para fazer a aula todos os dias. Então acaba que, mesmo sendo menos tempo de estudo, para ela não consegue tirar aquele tempo para estudar. Mas a gente vai vou te dar algumas dicas que eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá. Então, até aqui a gente viu que o presencial, ele requer mais tempo, ele requer mais recursos, ele requer mais de você do que o EAD. Uma outra coisa também que interfere muito, 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 muito mesmo, financeiro. No EAD e no presencial, a gente tem 2 mundos completamente diferentes. No presencial, você tem que se preocupar com locomoção, alimentação, você tem que se preocupar, vou falar isso até com a roupa que você vai usar, né? Uniforme, não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito, você tem muitos gastos extras, são muitas coisas, muitos detalhes que te fazem estar em uma sala de aula naquele dia, naquele momento. Além também de, quando você paga uma mensalidade em um curso, uma faculdade que é presencial, você não está pagando só pelo curso, você está pagando pelo curso, está pagando pelo aluguel do espaço, está pagando pela água, pela energia, está pagando pela internet, pelos funcionários. Aí, mas eu só pago o curso, mas no valor da sua mensalidade está embutido todos esses encargos. Então, por isso que o presencial ele é mais caro do que o EAD. Você não está pagando só o conteúdo que você vai aprender, você está pagando uma série de benefícios que vem junto com o presencial, sim?
A Rosa disse, no método do EAD, estou com grupos por turma com hora marcada. Faço chamada e tudo. Ó. Tudo no WhatsApp. Bacana. A gente vai chegar lá, mas os seus alunos são um pouco diferentes do que eu estou falando aqui, né? Ó, qual que é a faixa etária dos seus alunos? Você tem mais ou menos essa informação pra gente? Falei, sei lá, de 10 a 15, de 15 a 20, mais do que isso? Conta pra gente um pouquinho. Então, esses são os gastos fixos, né, que a gente tem no presencial. No EAD não, você paga apenas pelo seu conteúdo, você não tem que se preocupar com o aluguel, com internet, com água, com o espaço da escola, com nada disso. Por isso que normalmente os cursos EAD eles são mais baratos do que os cursos presenciais. Não é porque o conteúdo é mais ruim, não é porque a equipe não está preparada, é porque você não tem tantos gastos como você tem no presencial. Essa que é a grande diferença e tem que deixar muito claro para quem é aluno, para quem é professor, porque às vezes a gente desmerece o EAD por conta disso, pensando que não tem o potencial que o presencial tem, certo? Ela disse que tem mais adolescente. Adolescente não trabalha normalmente, vou usar esse termo, né, porque tem aqueles alguns... casos, mas adolescente normalmente não trabalha. Adolescente normalmente, ele tem o período da tarde, o período da manhã mais tranquilo. Então para eles é mais fácil. Para ver sessão da tarde, Lagoa Azul, né? Tem que estar de boa para fazer isso. Nem sei se passa mais isso, mas deve passar. Deve passar, eu também não vejo televisão. Não vejo mais, eu trabalho. Deve passar. Adolescente é mais fácil quando você vai apresentar isso para eles. Então até por isso que o ensino do ensino médio, ensino fundamental, eu também apoio que seja um ensino presencial. O adolescente ou a criança, ela precisa disso. Agora, quando a gente pega um pessoal um pouco mais velho, que já tem uma barba grande, bonita como a minha, aí essa pessoa não. Aí essa pessoa, ela precisa de ter... o tempo julga muito. Tô mentindo? Não. Da barba? Não, do Obrigado. tempo. Do tempo. Então, olha, essa que é a grande diferença. E para a gente fechar com chave de ouro as diferenças, né, que a gente tem do presencial para o EAD, é a frequência que você tem que ter, que ela é contabilizada pela sua presença. Olha que coisa mais louca, né? No presencial. Se você está presente na sala, você está frequente com o seu curso. Você já viu alguém que leva falta porque está na sala, mas não prestou atenção? Na verdade, eu não sei, assim, como que tá sendo agora a questão das frequências na escola. Mas é assim, ó, os professores, eles avaliam as presenças de acordo com as frequências, como é que é? A frequência de acordo com o nível de presença do aluno na sala. Se o aluno está presente, mas ele não está frequente, ele tem uma porcentagem na frequência dele. A minha escola não era isso não, desculpa, mas nunca podia chegar lá de mim. Na minha era assim, a gente tinha... Eu vou aparecer, gente. Conta pra nós. No ensino médio, a gente tinha a questão da frequência. Então, ele era avaliado de 0 a 100%. Então, ali quando você estava na sala, você estava presente, mas você não estava prestando muita atenção, ou estava, às vezes, até mexendo no telefone, que era uma realidade, a sua frequência, ela caía. E aí, essa frequência, ela contabilizava, por exemplo, quando você queria fazer um projeto de pesquisa, uma iniciação científica, alguma coisa nesse sentido. Então, essa frequência, ela acabava atrapalhando em outros pontos se você não tivesse totalmente atento àquilo que o professor estava te falando. Tá vendo? Mas na sua escola é um caso à parte, viu? Você bem sincero contigo. Ó, tô vendo aqui que o Getúlio Paulo acabou de entrar na live. Seja bem-vindo à nossa live, cara. Seja bem-vindo aí ao conteúdo. O Antônio, sejam todos bem-vindos, tá? Então vamos lá. No presencial a gente tem isso, né? Tirando o caso da Andressa, né? Que é um caso aqui excepcional que eu não conhecia. Olha pra vocês verem, né? Normalmente, se o aluno está na sala, ele já ganha a presença daquele conteúdo. A Luana disse que na dela tinha saber ser. Ah, saber ser era a melhor aula que a gente tinha. A Rosa disse, na minha época eu nem pensava em ter celular na sala de aula. Tá vendo? Mas não era só o celular que roubava a atenção da gente. Quem nunca passou uma aula conversando paralelo? Nossa, eu sempre fui a pessoa mais avoada da minha sala. Eu olhava assim num ponto fixo e ficava ali por meia hora viajando na maionese. Vou ser bem sincero, eu sempre conversei muito. Eu gostava de conversar nas aulas. Gostava muito. E isso acaba que às vezes a gente perdia conteúdo, não tinha como. A gente acaba perdendo mesmo conteúdo. Com certeza. No EAD é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? No EAD você tem mais facilidade nesse ponto. Porque você vai ganhar presença se você ver o conteúdo. Não se você estiver ali. Olha que louco.
No EAD a gente consegue de fato medir se o aluno está aprendendo ou não, se ele está se esforçando ou não. E no presencialmente é um pouco complicado de se fazer isso. Por isso que a gente deve, quando for escolher um curso EAD, se você for professor, você deve escolher uma plataforma que te dê suporte em cima disso, que te fale o quanto o aluno está fazendo, o que ele está fazendo, quando ele está fazendo, quanto tempo ele está gastando. Essas informações vão te auxiliar na hora de saber se aquele aluno precisa de algum auxílio especial ou não, se ele está conseguindo aprender ou não. Pensa comigo, se o aluno não está aprendendo, se ele não está conseguindo evoluir, ele não vai fazer todas as aulas com o tempo esperado, ele não vai fazer todos os exercícios, porque ele não está conseguindo. Então, a partir aí desses números que a gente consegue extrair da plataforma, a gente consegue dar um suporte necessário para um aluno específico, consegue dar uma ajuda a mais, consegue preparar aquele aluno melhor do que se fosse apenas com o olhômetro ali, pensando se o aluno aprendeu ou não. Verdade? Verdade, ela falou verdade. Isso aí. Então vamos lá, né? Agora que a gente já viu então os pontos, tem um último ponto que é o ponto crucial. A gente tem que também saber que no presencial, o nosso certificado, o certificado que você pega de um curso presencial, é um certificado que tem validade em todo o território nacional, em alguns casos até fora você consegue ter. É um certificado que vai garantir que você vai conseguir uma vaga de emprego, vai conseguir um estágio, que você vai ganhar oportunidade. Isso no curso presencial. Agora no EAD é diferente, né? No EAD é diferente? Não conheço. No EAD não tem diferença nenhuma. O seu certificado é o mesmo, a validade é o mesmo. Fiquei até com medo de ter agora. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo certificado, com a mesma validade e tudo mais. Aí o pessoal pode falar assim, mas fulano de tal fez uma faculdade à distância e não consegue emprego. Mas foi em qual local que ele fez a faculdade? Não adianta, Tem que olhar isso, né? O problema não é o certificado, o problema não é que foi feito à distância. Às vezes foi aonde ele fez. Na instituição. E isso julga muito. Isso julga muito mesmo. O suporte que esse aluno teve. Ele tinha um professor que acompanhava, ele frequentou com todas as aulas. O histórico dessa instituição é um histórico bacana. Isso sim julga. Agora, o peso de um certificado de ser presencial ou EAD não julga nada. Não tem uma diferença. Não tem 1/10 de diferença. É o mesmo certificado com a mesma validade. Você pode fazer as mesmas coisas que você faria com o presencial e com o EAD. Inclusive o estágio também. Inclusive o estágio vale a mesma coisa. O estágio do presencial e o estágio do EAD é a mesma validade, a mesma forma, são os mesmos requisitos. Tudo isso julga, tudo isso varia, tudo isso tem a mesma validade, na verdade, quando se fala de presencial e para EAD. Vocês viram que até agora a gente não encontrou nenhum ponto negativo do EAD, da modalidade EAD. Mas instituição ruim, tal curso é ruim pra caramba. É a instituição, não é o curso, não é a modalidade. Me fala uma escola presencial que você conheça que não é tão bacana assim, que a pessoa vai e não aprende, às vezes que não tem todo o suporte necessário. Não é por conta de uma ou outra instituição que os cursos presenciais não são bons. Entendeu? Essa que é a grande questão. Para falar sobre EAD, para você ministrar um curso em EAD, primeiro você tem que amar o EAD, você tem que entender e você principalmente tem que defender essa bandeira. Hoje eu defendo com unhas e dentes. EAD é bom. A modalidade é presencial e a modalidade EAD, as duas são muito boas, mas eu vejo que o EAD tem mais potencial para o futuro. Não estou falando dos próximos 5 anos, eu estou falando dos próximos 30, dos próximos 50 anos. A modalidade EAD, ela vai pegar todo o espaço do presencial, porque as oportunidades são muito maiores. Poxa, nunca se teve tantas vagas de cursos EAD como se tem agora. Olha que facilidade, você pode estudar da sua casa a maioria dos cursos, normalmente aqueles cursos essenciais como medicina, mas você consegue estudar da sua casa qualquer curso fora esses, entendeu? Essa é a grande vantagem e você não vai ser prejudicado, você vai ter apenas a ganhar por conta do EAD, seja um curso básico, um curso profissionalizante, seja um curso liberal, seja uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não importa. A validade é a mesma e eu te aconselho do fundo do coração que você tente, porque é muito bom. Jaque, seja bem-vinda, Jaque. Jaqueline, a gente está falando hoje aqui sobre EAD. Como que a gente consegue juntar, usar todos os recursos da metodologia EAD.
como que o professor pode capturar o máximo do aluno, consegue levar o conteúdo para o aluno e como que o aluno consegue aprender, tá? Ajuda a gente aí, por favor. Oi? Daís também, seja bem-vinda. Tô vendo que tem mais gente entrou aqui, né? Fabrícia, seja bem-vinda também. O Luiz, Alcineide, o Natanael. Ó, tem uma galera entrando aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa live, pessoal. Bom, agora que eu já expliquei para vocês tudo sobre o EAD, tudo sobre o presencial, que a gente já comparou um e o outro, a gente já viu as vantagens e desvantagens, eu quero dar algumas dicas para você que é aluno, o que você pode fazer para não se perder, para não acabar passando o tempo e você não fazer as suas aulas, que isso é muito complicado. A primeira dica que eu te dou, e por favor me ajude, Andressa, com esse conteúdo. Logo eu. Lógico, logo você. É o seguinte, você está estudando como se fosse presencialmente, porém na sua casa. Não quer dizer que você tem que pegar todo o conteúdo e fazer todo o conteúdo em um dia. Não quer dizer que você tem que fazer aquele conteúdo todo que está previsto para uma semana em 1 hora de prazo. Você tem, primeira coisa, tem que entender isso. Aquele conteúdo ele está na sua responsabilidade e você que tem que definir como você vai aprender. Também não quer dizer que você precisa estudar todos os dias, mas não pode também deixar para estudar no último dia todo o conteúdo. A gente tem que ter um cronograma, uma agenda. Você tem que definir o seguinte: eu preciso de fazer 10 horas semanais de estudo. Se eu tenho que fazer 10 horas semanais de estudo, vou fazer o seguinte, eu vou colocar, na segunda-feira eu vou estudar 2 horas, na terça-feira eu vou estudar 2 horas, na quarta-feira eu vou estudar 2 horas e assim por diante. No final da semana, na sexta-feira, você completou as suas 10 horas de aulas e não foi nada difícil, foram apenas 2 horas que você tirou do seu dia. Ah, mas eu não tenho 2 horas todos os dias para tirar. Tem sim, quer ver? Às vezes na segunda-feira você consegue fazer aula à noite. Então você vai fazer aula na segunda-feira à noite. Você vai reservar aquele espaço do tempo para estudar à noite. Na terça-feira já é melhor à tarde. Então terça-feira eu vou fazer minha aula, vai ser à tarde. Na quarta, de manhã. De manhã. Na quarta vai ser de manhã. E assim até chegar no último dia. E esse horário, você vai respeitar ele. Essa que é a grande sacada. Você vai tentar respeitar esse horário ao máximo. Se tá planejado, se está com... O que a Jaque falou? A Jaque disse que tecnologia veio para facilitar várias áreas e Sem que dúvida. cronograma e planejamento é fundamental para estudar. É a base, não tem jeito. É porque às vezes a pessoa que está entrando agora no EAD, imagina que aquele conteúdo que está lá, ela vai sentar na frente do computador e em 15 minutos ela vai acabar todo o conteúdo da semana, do mês. Acontece. Mas não é bem assim, é bem difícil na verdade, é bem ao contrário. É o mesmo conteúdo que você veria presencialmente, porém na sua casa você consegue definir os horários diferentes. Então, quando você faz um cronograma, você faz um planejamento e segue esse planejamento, você consegue melhores resultados. Ah, Igor, eu sou muito complicado, eu não consigo fazer isso. Faz um desafio, em vez de você agendar 2 horas, agenda 15 minutos. Fala, ó, hoje eu vou estudar 15 minutos. E faz os 15 minutos, conclui todos os 15 minutos, não deixa sobrar não. Não deixa nem passar nem faltar. Faz os 15 minutos que foram prometidos. Na outro dia você faz 20 e vai subindo de 5 em 5 minutos. Loguinho você está fazendo 1 hora sem você perceber. E uma outra sacada também, uma outra dica que eu te dou para você aluno é a seguinte: se você tá planejado para você fazer uma aula hoje, 1 hora de prazo, e você conseguiu fazer mais de uma, consegue fazer 3 horas, não faz não. Vai ser pior para ti. Faz o horário que está no seu cronograma, que está agendado para ti. Você vai se cansar, você vai às vezes falar assim, não, hoje eu fiz 3 horas, então amanhã eu não preciso de estudar. Amanhã você não vai estudar, você vai começar a perder o foco. Depois de amanhã você fala assim, não, ontem eu estudei e fiz 3 horas, amanhã eu faço também. E assim começa a virar aquela bola de neve que você não tem mais controle. Crie um cronograma, crie uma agenda e siga ela. Essa é a principal dica para você que é aluno do EAD, que está entrando agora, né, que foi empurrado para o EAD, ou também que escolheu o EAD e está com um pouco de dificuldade. Quando você se planeja, quando você se organiza, você consegue resultados melhores. Isso mesmo, Andressa? É isso aí. O que você me diz? Eu não vou dizer nada, melhor não. É, né? É melhor. Faz o seguinte, ó, desafio para quem tá, se você tá que nem a Andressa aqui, tá falando que não consegue,
faz um desafio de 15 minutos. 15 minutos é muito rápido, pessoal. 15 minutos dá um episódio da série que você gosta. Olha que doido. 15 minutos. Tudo bem que eu não gosto de série, né? 15 minutos. Tem que ser 15 minutos. Entra lá e estuda 15 minutos. No outro dia você sobe para 20, depois para 25, para 30, até chegar em 1 hora de prazo. E assim você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você aprender, de você estudar. E que não vai ficar nada corrido, nada apertado como a gente pensa. Porque a nossa cabeça é a grande vilã. Ela pensa que o EAD é difícil porque eu vou estar sozinho. Ela pensa que eu não vou conseguir fazer as aulas porque eu não sei usar o computador corretamente. Ela pensa que vai ser difícil porque eu não tenho o comprometimento de estudar na hora certa. E tudo isso está na sua cabeça. Você consegue sim. Eu estou aqui para te falar que o ensino EAD ele é uma ótima opção, ele é uma ótima saída se você trabalha, se você não tem tanto tempo livre e se você quer realmente buscar o conhecimento, quer estudar. Vou ressaltar mais uma vez, o certificado do presencial e o certificado do EAD têm o mesmo peso, a mesma validade, têm a mesma proporção, a mesma grandeza, sem diferenças, tá bom? Mas lembre-se de escolher uma instituição séria, uma instituição que tenha valor mesmo, agregado, que o pessoal conheça. Isso sim tem diferença. Agora o certificado é o mesmo, não tem diferença nenhuma não. Certo? Vi também que o Davi entrou, grande Davi, seja bem-vindo à nossa live. Ó, o Anacleto também entrou lá no Facebook, que eu tô vendo aqui agora. Seja bem-vinda, Ana Lívia, sejam todos bem-vindos, tá bom? Cara, tá muito bacana, não tá, pessoal? E agora, hein? A Natiele também entrou. Natiele, seja bem-vinda à nossa live. Chegou tarde hoje, hein? Ficar brava com a Natiele, hein? Às vezes ela tava trabalhando. E ela chegou bem na hora, porque agora eu vou dar algumas dicas para quem é professor. Porque a vida do aluno, ele não sabe, mas é melhor e é mais fácil do que a vida do professor. Imagina, se é difícil você estudar, ficar 15 minutos, meia hora, 1 hora de prazo, estudando um conteúdo, imagina você preparar esse conteúdo. É o dobro, é o triplo do trabalho de ser feito. E muitas pessoas estão pensando que os professores eles tiveram sorte nessa pandemia de migrar para o EAD, porque o EAD é muito mais fácil, não tem que fazer nada no EAD, e essas pessoas estão completamente erradas. O EAD ele é muito mais complicado para o professor. O professor ele tem que buscar coisas na cabeça dele, ele tem que buscar formas alternativas de te passar o conteúdo. Ainda mais aquele professor que estava no presencial e foi obrigado a migrar para o EAD. Esse cara, essa moça, essa mulher, cara, vocês não têm noção o quanto eles são guerreiros. A gente tem que bater palma para esses professores, porque eles foram obrigados a fazer uma coisa muito difícil. Um curso EAD, ele tem um planejamento, ele tem toda uma estrutura, tem todo um ambiente. Um curso EAD, ele demora muitos anos para ficar pronto, um curso mesmo, um curso profissional. Não é da noite para o dia que se faz um curso EAD. E o que aconteceu? Todo mundo teve que fazer isso. Da noite para o dia, teve que criar os seus cursos EADs. E os professores conseguiram fazer isso. E, por sinal, com muito louvor, viu? A gente tem que ressaltar isso. Eu estive dando uma olhadinha no conteúdo que foi liberado, alguns grupos no WhatsApp, no Facebook, de professores. E o que essa galera está fazendo não é brincadeira. A gente tem que parabenizar muito os professores por estarem fazendo todo esse trabalho durante a pandemia. Isso é muito importante. A Rosa disse uma transição que foi desafiadora. Demais. E assim, ó, a Rosa, como a Andressa, como eu, como a Luana que está na live, a Cristiele, todos os professores que estão aqui nessa live, a gente tem uma ideia um pouco mais simples do que um professor de ensino médio, ensino fundamental, que a gente tem um curso profissionalizante. Então, nossos materiais normalmente já estavam prontos, foi um pouco mais fácil de migrar. Mas, mesmo assim, o contato com o aluno tem que ser frequente, você tem que passar a presença para o aluno frequentemente. Você não pode esquecer o seu aluno, senão ele vai esquecer de você. Então, essa que é a grande questão. O que você, professor, pode fazer? Uma das formas para você manter um aluno, né, para você manter aquele aluno engajado, querendo aprender, assim como a gente passou a dica para o aluno, vou passar a dica para você, professor. Faça um cronograma, se planeje, faça uma tabela, faça uma planilha no Word com todos os dias da semana, o que você vai fazer em cada dia, qual conteúdo você vai criar, para quem você vai levar aquele conteúdo. Essas informações, elas vão definir o rumo, né, para onde você vai conseguir chegar, aonde você quer realmente chegar.
Então vamos usar algum exemplo bem prático. Eu faço conteúdos todos os dias. Tem um grupo, vou fazer o convite que é o Merchan deles, presta atenção. olha o Merchan, olha o Merchan. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu dou dicas diárias para professores, donos de escola, para criadores de conteúdos. E lá eu posto uma dica todos os dias. Todos os dias tem uma dica. Que seja sobre o OBS, que é um para transmitir, fazer as lives, para gravar. Ontem a gente falou sobre músicas para poder colocar no vídeo. Então, a gente fala sobre vários assuntos lá. O que eu tenho? Qual que é a minha organização? Eu tenho uma lista de tarefas, de assuntos que eu vou falar e todos os dias, no mesmo horário, eu faço a gravação daquela aula, eu crio aquele conteúdo e eu faço a postagem no mesmo horário. Às vezes eu faço o conteúdo e eu termino ele antes, mas a postagem é no mesmo horário. Eu tento sempre começar o conteúdo no mesmo horário, criar uma rotina. Para mim, para o meu cérebro, isso se assimila melhor do que em qualquer horário. Mais tarde eu faço, depois eu faço, amanhã eu faço. Temos que criar uma rotina e temos que seguir essa rotina muito bem. Certo? Davi diz, fala Igor, gostaria de saber sua opinião sobre a volta às aulas presenciais nesse tempo de pandemia. Eu faço... aí a Rosa disse, eu faço parte desse grupo. Vamos lá, né? A opinião das voltas às aulas presenciais. Eu sou contra. Eu sou contra, por enquanto, porque a pandemia ainda não está controlada. Se a pandemia não está controlada, eu colocar uma sala com 20, 30, 40 alunos, mesmo com o distanciamento, mesmo com todas as medidas e tudo mais, eu colocar esses alunos lá, eu não estou colocando em risco somente a vida desses alunos. Eu estou colocando em risco, né, a vida de toda a família de cada aluno. Eu estou botando em risco a vida de todo mundo. Eu não concordo. Se não pode ter nenhum tipo de aglomeração, não se pode ter aglomeração de crianças em um espaço para estudar. Se a gente tem a opção do EAD. Se não existisse a modalidade EAD, se a gente não tivesse tecnologia suficiente, aí sim eu seria a favor. Porque sem a educação, o aluno também, aquela pessoa não vai se desenvolver. Ela precisa receber a educação. E sem essa também, que um ano só parado não tem problema, pode ficar. Meu amigo, você consegue ficar um ano sem fazer exercício físico e depois voltar a fazer? Você consegue ficar um ano sem andar de bicicleta e depois voltar a andar? Você consegue ficar um ano sem escrever e depois voltar a escrever novamente? Não dá. Então você não pode parar. A gente tem que criar conteúdos, temos que esforçar com esses nossos alunos, não podemos deixar eles parados. Mas eu vejo que colocar eles dentro de uma sala de aula não é a melhor solução. Até por isso que a nossa escola aqui de séries, a Start Informática, ela não está funcionando presencialmente. Não acho justo também colocar em risco a vida dos meus alunos, dos familiares dos meus alunos, simplesmente por eles estarem ali. Se eu tenho a possibilidade de fazer esse ensino, de dar o conteúdo para eles em casa, na modalidade EAD, certo? Entendeu? O David também, quero só deixar uma ressalta aqui que o David é meu aluno, e ele faz desenvolvimento web 2, e ele acabou de entrar na live. Essa semana agora que vem, a gente vai ter uma live surpresa aí no decorrer da semana, mostrando o site que o David fez sozinho e que ele colocou no ar essa semana, tá prontinho lá, zerado. Então, David, se prepara, cara, que essa semana a gente vai fazer essa live, hein? Mostrando pra galera, pros nossos seguidores, pros nossos amigos aqui, o que você conseguiu fazer, viu? Eu não vou nem falar o nome do site, porque senão a galera vai pesquisar na internet e vai ver antes. Eu quero que eles tenham aquele susto, falam, uau, foi o David que fez, viu? Então, veja aí, viu, David? Comente embaixo aí. Era essa pergunta do Davi, não era? Cara, já são 6h53, cara. Sabe o que isso quer dizer, né? É hora de dar tchau. Bom, galera, antes de eu dar tchau, que calma. Eu queria que vocês me falassem uma coisa. Se vocês entenderam esse conteúdo, se vocês têm uma opinião diferente da minha, se vocês têm uma visão diferente da minha, compartilhe com a gente. Traga pra gente também essa opinião de vocês, que isso vai ajudar no crescimento, vai ajudar para que a gente entenda mais e que a gente consiga compreender cada vez melhor o aprendizado e que a gente leve para os nossos alunos cada vez mais também um conteúdo melhor. Então, deixe seu comentário, conte pra gente o que vocês acharam. Não, o sorteio hoje não. O sorteio tá quase. Não vou falar isso hoje não, né? Não vou falar não. O sorteio tá Rosa, quase. tá no grupo aí. O sorteio tá quase, viu, Rosa?
Pode ficar tranquila. Lá no grupo do WhatsApp vai ter sorteio daqui um X. Pode ficar tranquila, tá bem É próximo. o Igor que tá falando, tá vendo? Não cobra de mim, não. É, verdade. Não, dessa vez é certeza que você vai ganhar a caneca, viu? Pode ficar tranquila. Certeza. Já aproveita que se o seu chefe estiver aqui na live, já fala assim, olha, quero a caneca, hein? Já fala pra ele lá que vai ter caneca essa vez, viu? É promessa, né, Andressa? Ó, não promessa é? é dívida. Promessa é dívida. Bom, galera... E aí? Ah, não, esse aqui é um comentário antigo. É, Tá. comentário aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi um conteúdo muito legal. A gente já falou aqui nas nossas lives sobre EAD. Ainda vamos falar mais, né? Porque é um Estão assunto que está comentando. muito na atualidade. Ó, eba, ela gostou, tá vendo? Vai ter, pode ficar tranquilo que vai ter. Então, pessoal, você que for professor, você que for aluno que esteja vendo essa live, já curte a nossa página aqui do Facebook, do Instagram. A gente posta conteúdos diários no grupo também lá do Grupo MED, com dicas de como você pode aproveitar cada vez mais a metodologia EAD. Se você for professor, como você pode organizar suas aulas, criar seus conteúdos. E essas dicas, elas são muito valiosas mesmo, hein? Vocês não podem perder essa. É verdade, gente. É cada dica. Dá pra fazer tudo sozinho em casa. Ó, a Cristiane falou, Igor, minha mãe também quer. É verdade, a mãe da Cristiane já cobrou essa caneca um monte de vezes. A gente vai organizar também, viu? Vamos deixar pra trás, não. É verdade. Galera, eu vou embora. Eu acho que essas promessas já estão ficando muito grandes, né? Tá. Pessoal, foi uma honra muito grande passar esse momento com vocês, essas últimas 60 minutos aí do lado de vocês. Foi muito bom, foi muito gratificante. Eu acho que foi muito enriquecedor também, né? Falamos bastante mesmo hoje. Eu acho que era um conteúdo que todo mundo, a partir de agora, tem interesse. Então só tende a crescer cada vez mais. E a gente tem um encontro marcado na próxima semana. E o conteúdo da próxima semana eu acho que vai ser massa, né? Ó, eu não aguento, minha mão chega a coça. A Rosa disse, adorei a live, estou aprendendo bastante com vocês. Show, bacana. Obrigada. Ó, na próxima live, na próxima quinta, mas é segredo só entre a gente aqui. Não, você não vai fazer isso não. Vou. Na próxima live, na próxima quinta-feira. Não fala. Na próxima quinta-feira, vocês estão conseguindo me ouvir, né, gente? Na próxima quinta-feira, eu tô com 98% de certeza que a gente vai contar com a presença de uma pessoa aqui para ajudar sobre um conteúdo. Ah, não dá, tá vendo? Gente, eu tentei, mas a Andressa não deixou. Então vai ter que vir na próxima live, na próxima semana para vocês verem o conteúdo, tá bom? Gente, é isso mesmo? É isso mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês. Gente, pra quem não entendeu, tá vendo? eu não deixo ela ele não deixou. falar. Ela não deixou eu falar para vocês. Sem então, spoiler. semana que vem, vocês vão ter que estar aqui pontualmente, hein? Acompanhem. Exatamente. Gente, beijo do gordo para vocês. Muito obrigado pela aula, pelo momento que a gente passou junto, pelos comentários. Foi muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação e até a próxima quinta. Até a próxima Sem spoiler. quinta. Exatamente. Até lá, talvez antes aí com a live do David, a gente vai torcer por isso e a gente se encontra em breve. Pessoal, muito obrigado.